Bom, e a gente continua, claro, falando sobre a PEC dos precatórios. Agora tem entrevista importante aqui no Expresso CNN. Nós vamos conversar a partir de agora com o deputado José Guimarães, do PT do Ceará. Deputado, boa noite, bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui no Expresso num dia tão intenso, de tantas articulações. Queria te ouvir, queria que o senhor começasse falando, então, como é que está a articulação até agora? Essa votação vai acontecer? Deve estar para começar? O PT se posicionou fechando questão contra a aprovação da PEC dos precatórios. Queria que o senhor falasse também sobre os principais argumentos que levaram a essa decisão do partido. Bom, primeiro, meu boa noite a você, Roberta, ao Caio Junqueira e a todos que nesse momento nos assistem pela CNN. Eu estou falando diretamente aqui da liderança do PT, abaixo do plenário. Exatamente no espaço que todas as articulações ocorrem nesse momento. Em primeiro lugar, é bom destacar para os nossos telespectadores que o governo não precisa desta PEC para pagar o auxílio emergencial. O governo ele pode pagar o auxílio emergencial de duas maneiras. Primeiro, através da votação da medida provisória que está tramitando aqui na casa, a 1061. Não precisa de PEC. Esse é argumento falacioso de um governo que tem pouco ou nenhum compromisso com a questão social do Brasil, a grave crise que o Brasil está vivendo. Segundo, ele pode prorrogar o auxílio até dezembro e enviar uma nova medida provisória para que nós votemos e incluamos ela na LOA, na Lei Orçamentária Anual. É importante destacar que o governo quer abrir esse espaço fiscal de 110 bilhões de reais com o argumento de que é para pagar um novo Auxílio Brasil. E ao anunciar que pode tirar o Fundeb dessa PEC, na verdade o governo vai ficar aí com 85 a 90 bilhões para usá-lo de formas discricionárias. Você tira 44 bilhões, na média, para o novo Auxílio Brasil e ainda fica aí em torno de 45 a 50 bilhões, que vai exatamente ser usado da forma que o governo quiser. As emendas, vocês imaginem, é razoável, num momento como esse, de aguda crise que o Brasil vive, o governo passar a mão em torno de 20 bilhões de reais para distribuir com sua base eleitoral da Câmara Federal? Isso não é muito razoável. Além de outros bilhões que ele fica para usar da forma que quiser. Portanto, essa PEC, além de ela, o Caio e Roberta, ela dá um calote. O governo faz a pedalada, transfere para os próximos 10 anos aquelas dívidas transitadas em julgado que o governo tem a obrigação de pagar, porque o governo não vai mais respeitar contrato, coisa nenhuma, e fica usando demagogicamente a necessidade de pagar o auxílio emergencial que nós topamos. Se o governo quiser votar amanhã a medida do auxílio emergencial, nós votamos. E nós não vamos dar ao governo esse cheque branco para ele usar o orçamento no ano pré-eleitoral para fazer o que bem entende. Não está correto, tem que ter transparência, nós não vamos aceitar isso. A oposição reunida nesse momento, acabamos de concluir uma reunião PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT e PCdoB. PT fechou questão, PCdoB na mesma linha, PSOL na mesma linha, a orientação do PSB dada pelo presidente Carlos Siqueira é na mesma linha, é uma discussão que estamos fazendo com o PDT. Nós estamos trabalhando para a oposição votar toda unificada. Mesmo os recursos do Fundeb, o presidente da Câmara está dialogando com o governador, vai parcelar. E aquelas pessoas que tiveram suas dívidas transitadas e julgadas, seus direitos adquiridos, como? Isso não é correto. Nós queremos discutir o Fundeb a favor da negociação, e não esse pacote genérico que nós não sabemos como o
governo vai agir. Nós temos votos no PMDB, nós temos no DEM, nós temos voto em partidos que são da base do governo. É por isso que a ação, deputado, estamos caminhando às 9 da noite, Caio, e até agora o governo não abriu a discussão. É claro que o governo não tem os 308 votos, porque senão nós vamos votar uma PEC pela madrugada dentro, tá? O governo será sim derrotado nessa PEC, se ele insistir de forma incorreta em querer usar os pobres, o orçamento auxílio emergencial para aprovar uma PEC que é a PEC do calote, dar um calote, respeitar os contratos. Aliás, coisa que eles tanto reclamavam do PT há bem pouco tempo. O Guimarães, por favor, o que está acontecendo com a oposição? Porque a oposição virou a grande, vamos dizer assim, o governo avançou para a oposição, para atrair, para rachar a oposição. O Partido dos Trabalhadores não cedeu, mas outros partidos, o senhor sabe bem, estão ali cedendo, estão piscando para o Palácio do Planalto, para o presidente Jair Bolsonaro. E como partidos de centro-direita, que têm projetos presidenciais em 2022, boa parte também se opuseram à PEC, o que está acontecendo, né? Eu queria ouvir de você. Primeiro, o que está acontecendo com a oposição? Eu não digo com o PT, mas por que está difícil fechar todo mundo contra o governo? Né? Porque é oposição, autodeclarada oposição. E o quanto que 2022 influencia nesse tabuleiro todo? Porque se liberar, pelo que eu estou entendendo até do que o senhor está dizendo, se aprova a PEC, o Palácio do Planalto tem mais dinheiro para gastar o ano que vem. E, em tese, mais dinheiro para gastar em ano eleitoral, em tese, podem significar mais votos, em tese. Então, eu queria tanto ouvir de oposição, como de quanto 2022 está aí dentro de todas as negociações partidárias em curso nesse exato instante aí no Congresso. O esforço que fizemos desde 10 horas da manhã, Caio, é para atrair toda a oposição. Eu mesmo me empenhei fortemente junto ao PSB, estou me empenhado junto ao PDT. PSB caminha para também fechar conosco, fica dependendo aí do PDT. Evidentemente que vocês sabem que não é fácil, entram muitos interesses parlamentares. Portanto, numa hora como essa, piscar, como eu chamo, pode comprometer a derrota do governo e dar ao governo as condições que ele não tem hoje, e reorganizar a sua base pensando na eleição de 2022. A gente não pode obrigar. Partidos têm autonomia, mas nós estamos trabalhando fortemente para trazer todos de volta para dizer, em primeiro lugar, nós queremos auxílio emergencial, vamos votar se o governo quiser amanhã ou terça-feira. Em segundo lugar, votar contra a PEC. Em terceiro lugar, discutir em outro momento a dívida, a PEC 13, a securitização das dívidas dos estados. Querer juntar tudo isso nesse balaio não dá certo. Quem vai pagar a conta disso? Este governo, Caio, aliás, o presidente da casa acaba de sentar na cadeira para iniciar provavelmente a discussão e votação. Quem vai pagar a conta disso? É o país, é o rombo fiscal que esse governo vai deixar para o próximo governo. A eleição de 2022, evidentemente, governo desgastado, não tem plano nenhum para enfrentar a brutal crise social que o Brasil vive. Você dá para o governo, tirando o auxílio emergencial, além do auxílio emergencial, dá mais 45 a 50 bi para o governo gastar como quiser, isso não é razoável para quem tem projeto de país. Orçamento é coisa séria, orçamento é coisa que não pode ser considerado com essa brincadeira, eu dou isso, eu dou aquilo. Nós temos que discutir a transparência, orçamento impositivo é para vincular as questões estratégicas, os programas estratégicos do país. Nós não aceitar essa manobra de última hora para querer empurrar para a nossa garganta uma PEC desse padrão. Nós não vamos, evidentemente, aceitar isso. O esforço que estamos fazendo é para unir a oposição e
ao mesmo tempo, sinalizar para o país que não é o problema eleitoral, é que o Brasil não aguenta, Caio. Isso que está acontecendo aqui na Câmara, isso virou uma coisa inaceitável que querem fazer isso hoje aqui. Deputado. E o pior... Deputado, desculpa te interromper, porque a gente tem uma fila aqui de perguntas para o senhor também, e a nossa Renata Agostini quer te perguntar agora. Manda bala, Rê. Deputado, boa noite. Caio falava há pouco aqui no jornal, inclusive, dessa expectativa de judicialização do PT, caso, no fim, o governo consiga os tais 308 votos, que o senhor falou há pouco, que entende que ainda eles não têm. Mas existe uma etapa que é o Senado. Como é que o senhor imagina que a casa ao lado vai se comportar nesse tema? Imagino que o senhor também está conversando com lideranças que têm o pulso por lá. Se passar na Câmara, o senhor entende que no Senado aí já é jogo jogado ou vai ter pressão lá também para segurar? Terá muita pressão lá também, mas antes de chegar no Senado, aprovou na Câmara, judicializaremos. Por qual razão? Você não pode, como eles querem fazer, qual é a ideia deles? Apresentar uma emenda aglutinativa, alterando o conteúdo da PEC. Não pode fazer isso regimentalmente, porque a PEC ela passou por uma comissão especial, pela CCJ, e tem um relatório. Você só pode suprimir, não pode aglutinar coisas diferentes. Portanto, fazer, por exemplo, a proposta que eles querem fazer para parcelar o pagamento do FUDEB. Isso não pode. Teria que ser uma outra PEC, teria que ser. Por isso que nós vamos judicializar. Essa matéria é eivada se votarem desse jeito e se for aprovada, evidentemente, nós judicializaremos amanhã mesmo. E vai para o Senado. A pressão sobre o Senado vai continuar. O Senado tem corrigido muitas coisas aqui. Eu acho importante dizer isso para vocês, aqui os nossos telespectadores. Eu não acredito que o Senado vá votar algo que saia daqui da Câmara de forma que comprometa a lisura do processo.